Quando se fala em psicopatia, se vê logo a questão, muitas dúvidas pairam pela cabeça das pessoas. Se psicopatia é a mesma coisa que sociopatia, o que de fato é a psicopatia? É considerado uma doença mental? Olha, primeiro trazendo a questão da doença mental, né, e do transtorno, né, que eu acho que até o meu colega também vai poder contribuir um pouco nessa discussão, que é o seguinte, né, nós temos 3 tipos de doença mental e mais a psicopatia, né, seria encaixado no transtorno de personalidade, né, no transtorno mental. E aí, o que é um transtorno mental? Transtornos, eles são classificações nosográficas, né, de desordens que não têm um veículo biológico totalmente elucidado. A gente não tem uma certeza, né? A gente não tem não fica muito claro de como isso se desenvolve, né? Parece ter, né, um ponto genético, parece ter contribuições do ambiente, mas a gente não consegue fechar isso claramente, né? Acho que a gente pode até escutar o colega sobre isso também. E então, a gente tem o que a gente fala, né, transtorno de personalidade, e que seria onde seria encaixado a psicopatia. Hoje em dia, né, ela vem de um longo histórico, né, psicopatológico. Então, assim, a gente tem esse transtorno, né, com características pungentes, né, de agressividade, de impulsividade, né, são dois traços marcantes, né, que hoje é a classificação do DSM para isso, né, que a gente utiliza. E também, bom, aí acho que você perguntou do transtorno narcisista, né? Também está classificado como um transtorno, né? Onde a gente tem características, mas a gente também não tem um conhecimento biológico concreto sobre como é que isso funciona. E os dois, eles são apontados, né, como podendo levar a crimes, né? A gente também tem transtorno de conduta, né? E todos eles estão encaixados meio nessa possibilidade de levar a crimes, né? É uma das possibilidades que seja o conflito com a lei. Porém, não é necessário que exista diretamente um conflito com a lei para que exista esse tipo de transtorno, certo? E aí, uma coisa que a gente já estava colocando, né, que a gente já estava conversando antes, é justamente a dificuldade de fechar esse tipo de diagnóstico. E também do quanto muito mais raro é a existência desse tipo de transtorno do que a população em geral pensa, né? Porque a gente vê, muitas vezes, esses termos sendo utilizados pela população não correspondendo ao que a gente estuda. Ou seja, nem toda violência quer dizer que o homem ou a mulher é um psicopata. Exatamente, né? E assim, na minha experiência de estudar e acompanhar, né, escutar os casos da cadeia e do presídio, o que eu posso dizer é que, na maioria das vezes, as pessoas que cometem os crimes e que estão lá, né, que estão cumprindo pena, elas são normalmente muito parecidas com todos nós, né? Tem questões muito semelhantes. Então, assim, essa ideia de que a população faz, de que o presídio e a cadeia está cheio de gente, né, extremamente violenta, psicopata, não condiz com a realidade, né? E esses casos, realmente, de psicopatas, eles são muito controversos, porque quando a gente vai escutar esses sujeitos, e a gente entende a situação onde o crime foi, a situação onde que foi estabelecida no crime, a história dessas pessoas, fica muito confuso para a gente entender se foi uma questão realmente das circunstâncias, do ambiente, como resposta do ambiente em que tudo se desenvolveu, ou, de fato, que exista um traço que seja realmente algo do sujeito dele ser exatamente uma pessoa muito agressiva, sabe? Já existe algum estudo científico que aponte que a psicopatia pode ter um fator genético? Existe, dentro do DSM, é uma das ponderações, né? Que
parece haver causas genéticas, mas que não há uma definição certeira disso, né? Existe, quando a gente vai estudar, né, a genética e tal, uma das coisas que a gente percebe é que praticamente todas as famílias têm algum histórico de doença mental, né, de transtornos. Isso parece ser algo que pode colaborar, só que a gente não sabe em que medida. Não tem um diagnóstico fechado ainda? Não tem algo, ou um teste genético, por exemplo, que a gente possa fazer para antecipar qual a porcentagem, a probabilidade de quantas pessoas na família tenham para que aquilo vá ocorrer. Até porque uma das coisas que a gente pensa é que se essa criança ela é criada num ambiente onde existem muitas pessoas que têm esse tipo de comportamento, né, que não conseguiram transmitir para essa criança condutas éticas, então, até que ponto isso é uma questão realmente ambiental, né, do desenvolvimento dessa criança, ou que é genético?